Para todo aquele que almeja ter uma vida repleta de sucessos, o fracasso é uma parte inevitável da sua jornada. Enquanto muitos olham a derrota como um fim, os verdadeiros vencedores a veem como um aprendizado, muitas vezes essencial. Grandes referências da história, como Albert Einstein e Oprah Winfrey, tiveram diversos desafios antes de se tornarem referências em suas áreas. A diferença entre quem desiste e quem vence está na forma como cada um deles lida com as quedas. Sendo assim, o que é necessário para se tornar um grande vencedor em meio aos fracassos? Primeiro, mude sua visão sobre o fracasso. Fracasso não significa incompetência, mas sim um passo em direção ao aprendizado. Cada erro cometido oferece insights valiosos que podem levá-lo ao caminho certo. Encare cada falha como uma oportunidade de crescimento. Não permita que a queda o desestimule, pense nela como uma oportunidade de aprendizagem, pois, até habilidades intelectuais, podem ser cultivadas por meio do esforço. O fracasso não é determinado apenas por um episódio no tempo. No lugar de um mindset fixo, tenha um mindset de crescimento. Esse mindset de crescimento fundamenta-se na convicção de que é possível desenvolver suas habilidades essenciais por meio do próprio empenho. Embora as pessoas possam diferir em talentos, aptidões, interesses e temperamentos, todos têm a capacidade de evoluir e aprimorar-se por meio da dedicação e da experiência. Há quem afirme, por exemplo, que o grande jogador Lionel Messi tem um talento nato nos pés, mas ainda assim, se ele não praticasse não teria o seu grande desempenho em campo. E do mesmo modo o astro CR7 não teria atingido o seu patamar diferencial se não fosse muitíssimo dedicado. Segundo, tenha resiliência e aprenda com seus erros. A resiliência é uma característica marcante dos vencedores. Quando um obstáculo aparece, em vez de desistir, adapte-se e siga em frente. Grandes inovações nasceram de pessoas que se recusaram a aceitar a derrota como o ponto final. Algumas vezes vir a ser é melhor do que ser. Se não der certo da primeira vez, tente uma segunda e uma terceira. O que verdadeiramente surpreende é que as pessoas de mindset fixo não concordariam com isso. Para elas, os ditados seriam: se eu não arriscar, nada perderei. Em outras palavras, risco e esforço são duas coisas capazes de revelar suas deficiências e mostrar que você não está à altura da tarefa. No entanto, não basta apenas ter persistência naquilo que resultou numa queda, é fundamental analisar o que deu errado e extrair lições disso. Pergunte-se, o que poderia ter sido feito de maneira diferente? Quais fatores influenciaram o fracasso? Com essa reflexão, você evita cometer os mesmos erros no futuro. Terceiro, desenvolva uma mentalidade de crescimento. Pessoas com mentalidade fixa acreditam que suas habilidades são imutáveis, enquanto aquelas com mentalidade de crescimento sabem que podem evoluir com esforço e dedicação. Cultive essa mentalidade e veja os desafios como chances de aprimoramento. Mesmo no mindset de crescimento, o fracasso pode ser uma experiência penosa. Mas o mesmo não pode te definir. É um problema que tem de ser enfrentado e tratado, e dele se devem extrair ensinamentos para o seu crescimento. Para o resto da vida, prefira a crítica construtiva. Pense no esforço como uma força positiva, construtiva, e não como algo desagradável. Quando adotamos um mindset, ingressamos num novo mundo. Num dos mundos, das características fixas, o sucesso consiste em provar que você é inteligente ou talentoso. Afirmar-se. No outro mundo, das qualidades mutáveis, a questão é abrir-se para aprender algo novo. Desenvolver-se. Num dos mundos, o fracasso está em encontrar uma adversidade. Tirar uma nota baixa. Perder um torneio. Ser despedido do trabalho. Ser rejeitado. Isso quer dizer que você não é inteligente nem talentoso. No outro mundo, o fracasso significa não crescer. Não atingir as coisas a que você dá valor. O que quer dizer que você não está realizando suas potencialidades. É dessa forma que o mindset fixo transforma as pessoas em pessoas que não aprendem. Por que investir tempo tentando constantemente provar suas qualidades, se você pode se aprimorar? Por que esconder suas fraquezas, ao invés de superá-las? Por que buscar amigos ou parceiros que apenas reforcem sua autoestima, em vez de pessoas que realmente o incentivem a crescer?
E por que se limitar ao que já é conhecido e comprovado, em vez de explorar novas experiências que o impulsionem ao desenvolvimento? Robert Serberger, um guru da inteligência, escreveu que o principal modo de aquisição de conhecimento especializado não é alguma capacidade prévia e fixa, e sim a dedicação com objetivo. Ou nem sempre as pessoas que começam a vida como as mais inteligentes acabam sendo as mais inteligentes. Tenha isso em consideração. Quarto, não tema a falha e os desafios. O medo do fracasso paralisa muitas pessoas. Porém, a verdade é que ninguém alcança o sucesso sem enfrentar dificuldades. Quanto mais cedo você aceitar que errar faz parte do processo, mais rápido poderá aprender e crescer. As pessoas que prontificam a mente para tomar desafios ficam mais propensas a tomar sucesso ou consertar erros. Aqueles que olham para os desafios como uma forma de ganhar mais aprendizado desenvolvem mais rápido do que se espera. Quinto, ache influências positivas. Não menos importante, estar rodeado de coisas ou de pessoas que inspiram e motivam faz toda a diferença. Elimine o quanto puder pessoas com um mindset fixo, pois as mesmas apenas serão estimuladoras de estagnação e fracasso para si. Una-se e aprenda com mentores, leia biografias de pessoas bem-sucedidas e busque ambientes que impulsionem seu crescimento. Transforme o seu ambiente em novas oportunidades. Sexto, acredite no seu potencial. A autoconfiança é essencial para transformar fracassos em vitórias. Acredite que é capaz de superar desafios e se tornar melhor a cada tentativa. No mindset de crescimento, as pessoas não apenas buscam o desafio, mas prosperam com ele. Quanto maior o desafio, mais elas se desenvolvem. Quanto mais difícil fica, mais é preciso se dedicar. Tenha uma perspectiva crescente, diga a si mesmo, é muito mais difícil do que eu imaginava, mas é o que quero fazer, e, portanto, isso me torna ainda mais decidido. Quando me dizem que não serei capaz, é aí que eu me dedico mais. Saiba que o desafio e o interesse caminhavam juntos. Você só se torna vencedor se ultrapassar um novo limite, fora isso. Quando você se encontra num nível e se conforma com o mesmo sem perspectivar o progresso, você se torna um estagnado e por consequência fracassado nesse ramo. Siga esses 6 princípios e se torne um grande vencedor. E lembre-se sempre que ser um vencedor não significa nunca fracassar, mas sim aprender, se adaptar e persistir diante das dificuldades. Os grandes triunfos da humanidade surgiram porque algumas pessoas se recusaram a desistir, mesmo depois de inúmeras tentativas fracassadas. A diferença entre um vencedor e alguém que para no meio do caminho está na forma como encara os desafios. Transforme suas derrotas em combustível para a sua jornada e conquiste os seus objetivos.